Louvado seja o nome do Senhor. Graças te dou, Senhor. Louvado seja o teu nome. Queridos, me dá 2 minutos da sua atenção. A gente está vivendo dias difíceis, turbulentos. Eu não sei para vocês, eu creio que também para mim dias difíceis de se compreender. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele nos dá discernimento de todas as coisas. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Como ministro do Evangelho do Senhor, me sinto comissionado por Deus a encorajar e a animar o coração da igreja de Deus. Para o louvor da glória dele, já faz 3 dias que o Espírito Santo não me deixa sair de um certo salmos. E o Espírito Santo continua me levando. Eu pego na Bíblia, eu vou no Gênesis e o Espírito Santo me leva para esses salmos. Eu vou lá no livro do Apocalipse, eu fico 5 minutos no livro do Apocalipse e o Senhor me leva de novo para esse salmo. Eu creio que o Espírito Santo está tentando nos despertar para uma verdade estabelecida. Uma verdade estabelecida antes da fundação do mundo. Para sempre, ó Senhor, a palavra de Deus está estabelecida nos céus. A palavra de Deus é uma âncora. A palavra de Deus é firme. Aleluia! A palavra de Deus jamais passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus jamais passará. Deus disse para Jeremias: o que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bens, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu já falei e repito, a vara de amendoeira é conhecida na Palestina como o despertador. Essa árvore, ela é a primeira a florescer de todas as árvores depois do inverno. Essa árvore, ela frutifica o ano inteiro. Essa árvore anuncia uma próxima estação. Deus está dizendo: olha, eu sou como essa árvore aí. Eu estou vigilante, eu estou velando sobre a minha palavra para a cumprir. Eu vou ler os Salmos, eu não vou dissertar muito sobre ele, mas eu quero encorajar e despertar vocês para essas verdades estabelecidas por Deus. Salmos 46. Eu quero fazer algumas perguntas antes, rapidinho. O que Deus é para você? Davi sabia o que Deus era para ele. O salmista do Salmo 46 sabia o que Deus era para ele. Estamos num momento que nós precisamos saber o que Deus é para nós. A Bíblia diz que os escudos da terra pertencem ao Senhor, pois seus são, Senhor, os escudos da terra. Os soberanos da terra é do Senhor. Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Ainda maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, o Senhor vem me dizendo que há tempo, é tempo de unidade. É tempo que a igreja vai se unir. É tempo de unidade, é tempo de força, de avivamento sobre a terra. E eu vou ler os Salmos. O salmista sabia o que Deus era para ele, por isso que ele não temia, por isso que ele não ficava preocupado, por isso que ele não ficava angustiado, porque ele sabia o que Deus era para ele. Eu pergunto para você, o que Deus é para você? O que Deus é para você? Salmos 46, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora, porque Deus é isso para mim, ele diz: portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Olha o verso 6. Bramam as nações, reinos se abalam.
Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No verso 11 e no verso 7, no verso 7 e no verso 11, ele diz a mesma frase. Verso 7 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No verso 11 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmão, estamos vivendo coisas semelhantes, as nações estão bramando, os reinos estão se abalando, crises políticas. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus é soberano. Deixe as nações bramarem, mas o nosso Deus faz ouvir a sua voz. Ele põe fim à guerra. Confie no Senhor, meu irmão. Aprenda a saber o que Deus é para você. Porque nesses momentos, como a gente está entrando, você não vai ser abalado.